Nós vamos dar início, portanto, ao nosso painel com a intervenção do professor Guilherme de Oliveira Martins sobre o tema do perfil do aluno para o século XXI. O professor Guilherme de Oliveira de Martins é por mais conhecido, portanto, eu não vou, como muitas vezes é da praxe, ler aqui a biografia, acho que não é necessário. Vou apenas recordar algumas das principais funções que o Sr. Professor tem vindo a desempenhar ao longo dos anos. Atualmente é administrador executivo da Fundação Carlos Gulbenkian, foi, como já foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, Presidente do Tribunal de Contas durante vários anos, exerceu vários cargos governativos, nomeadamente o Ministro da Presidência e das Finanças, entre 2000 e 2002, Ministro da Educação, até 2000, Secretário de Estado da Administração Educativa. É professor catedrático convidado à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também desde 2008 no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Recentemente, e eu diria essa é, se é que eram precisas mais motivos para o convite, este foi, digamos, o fator que nos levou a convidar o professor Guilherme de Oliveira Martins para partilhar aqui hoje connosco, digamos, a sua experiência, a sua visão sobre aquele que é ou que deverá ser o perfil do aluno para o século XXI e o professor Guilherme de Oliveira Martins, como todos temos presente, coordenou recentemente o grupo de trabalho elaborado, digamos, pelo Ministério da Educação, para elaborar essa mesma proposta do perfil do aluno para o século XXI. Por isso, agradecendo mais uma vez a sua presença, passava-lhe desde já a palavra para poder partilhar connosco, portanto, digamos, aquilo que foi o trabalho e aquela que é a sua visão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar esta iniciativa, uma vez que nunca é demais utilizarmos o nosso tempo, ganharmos o nosso tempo para falar das questões ligadas à educação e à formação. Uma vez que, é escusado explicar-vos, porque sabem melhor do que ninguém, porque a maior parte dos que aqui estão tem essa tarefa cotidiana, a verdade é que uma sociedade é tanto mais rica quanto for capaz de valorizar a aprendizagem. E esta é que é a questão. Não estamos a falar de uma noção abstrata de educação ou de formação, estamos a falar de algo muito prático e algo que tem a ver com a singularidade de quem está neste processo. Não há duas pessoas iguais, e quando vemos justamente no lema aqui desta semana e do lema de Cascais, que é justamente pôr as pessoas, em primeiro lugar, pôr as pessoas no centro das nossas preocupações, pois bem, temos que nos perguntar, antes de mais, exatamente como é que nós vamos lidar com esta tarefa fundamental que é a da aprendizagem. É um grande investimento. Se nós analisarmos a história, verificamos que as sociedades mais ricas são as sociedades que mais ricas no sentido desenvolvidas, não é mais ricas no sentido estritamente material, é no sentido mais amplo, no sentido mais fecundo desta palavra. As sociedades que correspondem aos desafios são aquelas que melhor forem capazes de encarar a aprendizagem. O que distingue uma sociedade desenvolvida e uma sociedade atrasada é a capacidade de aprender. Temos sociedades que são extremamente ricas em recursos estritamente materiais e que isso não tem consequência prática em termos do desenvolvimento humano. É disso que estamos a falar. Que educação? Meus queridos amigos, um diploma serve para pouco. Se repararem bem, o fundamental é saber o que está por trás dessa certificação de formação. O que é preciso é sabermos, porque eu recordo-me
quando era Ministro da Educação, e uma das dúvidas que era posta relativamente ao chamado processo de Bolonha era dizer assim: bom, mas este processo de Bolonha, se for encarado meramente no plano formal, pode gerar a possibilidade de cada um comprar um diploma que nada significa. E eu digo, é verdade, veja-se nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há diplomas que estão disponíveis na internet e que podem naturalmente ser requeridos e pagos, e isso não serve de nada, meus queridos amigos, não serve de nada. O que interessa é saber aquilo que aprendemos relativamente à formação. E essa é a questão fundamental, e ao falarmos no cerne da tarefa educativa, estamos a falar de um triângulo essencial. E esse triângulo é escola, família, comunidade. Escola, família, comunidade. A aprendizagem é feita nestes três polos, nestes três vértices. Eu costumo dizer, o professor é o educador profissional. É aquele que é essencial no processo educativo, porque, afinal, aprende, experiencia a necessidade de garantir que haja uma transmissão de saberes. Mas não é a educação apenas a transmissão de saberes. Antes de mais, é uma troca. Não há educação sem troca. E a troca é de todos os intervenientes. Os formadores, os formandos, todos aqueles que constituem a comunidade educativa. Depois temos a família e a comunidade. E na família e a comunidade estão os educadores naturais. Daí esta relação bionívoca que tem que se estabelecer entre a sociedade e a escola. E esta relação bionívoca entre a sociedade e a escola leva a compreender que um professor não é um assistente social, muitas vezes é chamado a isso, todos sabem bem, mas não é. Um professor é um professor, é um educador profissional, tem que ser reconhecido como tal, a sociedade tem que o reconhecer como tal. Mas simultaneamente não pode estar só. Um professor não pode estar só. Precisa, naturalmente, que se compreenda e dignifique o seu lugar e, simultaneamente, que se compreenda que a sua ação precisa ser ajudada. Precisa ser compreendida. E este ponto é naturalmente importante. Daí que eu vos diga: escola, família, comunidade. Quantas vezes nós temos que convencer a sociedade de que a educação não é tarefa deles, dos professores. De nós, dos professores. Não. É de todos. É de todos. E o enraizamento da aprendizagem faz-se através desta compreensão. Muitos já a conhecem, porque eu já a contei, mas é importante que nós a recordemos. A história do primeiro país que acabou com o analfabetismo. Sabem? O primeiro país que acabou no mundo com o analfabetismo foi a Noruega. Estamos por estes dias a comemorar, como se recordam, a tomada de posição de Martinho Lutero relativamente às questões que ele considerava questões mal resolvidas no mundo religioso do seu tempo. Mas Martinho Lutero foi responsável por uma coisa muito importante: a necessidade de ter um contacto direto com as escrituras. Para isto era necessário aprender a ler. E ao aprender a ler, aprende-se a ler a Bíblia, mas aprende-se a ler tudo. A partir do momento em que se aprende a ler, aprende-se a ler tudo. Ora, a Noruega acabou em 1800, no final do século XVIII,
A Noruega tinha 80% de analfabetos. 80%. Era o país que tinha mais analfabetos em toda a Europa. Em 1830 tinha 0% de analfabetos. Não tinha analfabetos. Sabem porquê? Porque a Igreja Reformada Luterana proibiu o casamento das mulheres analfabetas. Ora, devo dizer-vos que não foi ninguém preso por isto. Não. E hoje, nas investigações modernas da Unesco, sabe-se que se nós alfabetizarmos numa sociedade todas as mulheres, na geração seguinte todos estarão alfabetizados, homens e mulheres. Porquê? O filho ou a filha de um homem alfabetizado pode ser analfabeto. O filho ou a filha de uma mulher alfabetizada nunca será analfabeto. Ora, isto, notem, a Noruega era o país mais pobre da Europa. Em 2 gerações passou, e 100 anos antes de descobrirem as jazidas de petróleo, recordo isto, não é? Isto é muito importante, tornou-se um dos países mais ricos, apenas porque toda a sua população estava alfabetizada. E eu costumo dizer que a alfabetização permite lermos a nossa literatura, a nossa lírica, os nossos poemas, mas simultaneamente ler as bulas dos medicamentos. Compreender os programas de saúde pública. Garantir o planeamento familiar, etc, etc, etc. A leitura é uma abertura de janela. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Estou a dar este exemplo não para vos dizer que o fundamental é aquele objetivo velho e desatual, que é de ler, escrever e contar. Não, não é isso que eu vos estou a dizer. O que estou a dizer é que a aprendizagem é global e se a sociedade complexa nos exige mais conhecimento, essa aprendizagem é mais exigente. O Sr. Presidente da Câmara recordava aqui os talentos, recordava aqui o caso do nosso Ronaldo. Pois bem, a verdade é que se compararmos com há 2, 3, 4 gerações aquilo que eram os desportistas, obviamente que nós estamos a comparar com realidades completamente diferentes. Hoje, a exigência, os desafios que estão lançados aos talentos nos vários domínios. Foi aqui referido o caso do Ronaldo, mas eu posso-vos referir no domínio científico. Hoje damos cartas no domínio científico. Não basta, naturalmente, recordar um dos maiores cientistas contemporâneos, que é António Damasio, que há poucos dias aqui esteve entre nós a recordar a sua investigação e a importância e a atualidade da sua investigação. E a dizer-nos, afinal, que aquele robô simpático, por acaso dava pelo nome de sabedoria, mas cuja sabedoria era limitada. E aquele robô simpático, não é, pode vencer-nos no jogo do xadrez, mas há uma coisa que ele não consegue. É ter consciência e, simultaneamente, é criar outro robô. Ora, criar outro robô, ele pode criar mecanicamente um robô a partir, naturalmente, de algo que nós, homens, nós, mulheres, nós, humanidade, lhe dermos. Mas, no fundo, vai apenas reproduzir aquilo que nós... Não vai inventar um novo modelo, uma nova forma de responder. Isto é só para vos dizer que é fundamental compreendermos que a técnica precisa de consciência. E este é o cerne da questão educativa. É que na educação nós estamos a formar pessoas, estamos a garantir a aprendizagem, não como ato mecânico, não como ato de curto prazo ou limitado, mas como algo que tem a ver a capacidade de resposta à complexidade, à diversidade, à incerteza. Essa é que é a questão. A sociedade mudou tanto. Fala-se hoje da 4ª Revolução Industrial. Meus queridos amigos, a 4ª Revolução Industrial não esteve completamente na Web Summit. Não. Foi só uma pequena parte dessa Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, essa revolução do conhecimento, vai partir de 3 elementos cruciais. E esses 3 elementos são exatamente as tecnologias, que são instrumentais.
são instrumentais. Nós tínhamos robôs, já no século XVIII, que jogavam connosco o xadrez. Tínhamos máquinas, designadamente máquinas de calcular, designadamente as inventadas por Pascal, o grande pensador, e devo dizer-vos que Pascal é importante não por ter feito robôs, mas porque pensou, porque nos obrigou a pensar. Porque ainda está atual nesse desafio permanente relativamente àquilo que temos para fazer como humanidade. Não é só a tecnologia. Vamos ter a questão da energia. Esta questão é absolutamente crucial. Agora falta-nos água. Nós temos que nos habituar, nos formarmos, nos autoformarmos, transmitirmos esta informação, a termos uma relação de adequação entre os recursos de que dispomos e as finalidades que temos para desenvolver. Mas esses recursos são recursos que não podem ser apenas analisados no prazo de uma geração. Não. Têm que ser analisados na perspectiva da equidade intergeracional. Nós temos que pensar naquela criança que vai nascer amanhã, ou na criança que vai nascer daqui a 10, 20 anos. E compreender que, em 1970, em Estocolmo, foi lançado o alerta relativamente ao esgotamento dos recursos ambientais, à questão da sustentabilidade ambiental. Minhas senhoras e meus senhores, meus queridos amigos, a destruição do ambiente que ocorreu de 1970 até hoje foi maior do que aquela que a humanidade tinha gasto até 1970. Desde sempre. Desde sempre até 1970, de 1970 até hoje. A humanidade esgotou mais recursos de 1970 até hoje do que tinha esgotado até 1970. Há só uma Terra. Lembram-se, foi o alerta que foi então lançado. E o alerta continua presente. A energia, justamente. A revolução da energia. Nós, naturalmente, hoje, cada vez mais, dizemos os automóveis a gasolina estão condenados. Mas ainda não temos a tecnologia necessária para garantir a autonomia relativamente a veículos de transporte pessoal que não sejam poluentes. Garantido a eficácia de tempo, porque, bom, escuso explicar. Terceiro elemento, a saúde. Tem consciência, basta lermos aquilo que nos dizem as notícias, têm consciência de que há 20 anos, designadamente as doenças oncológicas, 80% dessas doenças eram fatais. Hoje, apenas 20%. Estou a falar nas sociedades desenvolvidas, não estou a falar, naturalmente, nos terríveis problemas com que nos defrontamos. Eu, pessoalmente, ao ter a meu cargo as competências relativamente à cooperação em África, obviamente que aí sinto enormes dificuldades e aí os desafios são extremamente exigentes, designadamente visitando eu o Hospital Central de Maputo ou o Hospital Central de Luanda. Bom, mas a verdade é que esses países vão ser beneficiários daquilo que estamos hoje a progredir. Aquilo que já nas sociedades mais desenvolvidas como a nossa, essas doenças que eram incuráveis a 80%, hoje são incuráveis a 20%, desde que haja prevenção, desde que haja acompanhamento. Muitas dessas doenças incuráveis não deixaram de ser doenças. Passaram de doenças incuráveis a doenças crónicas. Mas isto tem uma consequência. Vamos ter, dentro de 20 anos, as crianças que nascem com uma esperança média de vida de 100 anos. E dentro de 40, 120 anos. Estamos a falar das sociedades desenvolvidas. Mas não temos condições, ainda, de dar qualidade de vida a estas pessoas. Somos nós, alguns deles, que vamos atingir, justamente, os 100 anos. Mas os 100 anos, como esperança média de vida, sem qualidade de vida, reparam a incerteza, reparam aquilo que nós temos perante nós na aprendizagem. É que estamos a pensar numa sociedade outra.
Uma sociedade que, no essencial, é a sociedade das pessoas, aquelas cuja natureza tem a mesma que nós temos, mas estão confrontadas com desafios novos. As novas tecnologias. Não sermos escravos das tecnologias. T.S. Eliot, o grande poeta, dizia que era necessário garantir que o conhecimento não se perdesse na informação. Eis porque é indispensável que a informação, uma criança que chega às nossas escolas, chega com um conjunto já de informação significativo, completamente diferente daquilo que era a situação que tínhamos quando muitas das senhoras professoras e dos senhores professores que aqui estão tinham quando começaram, quando se formaram. Uma criança chegava quase inábeis, não é? Agora tem uma informação. Nós temos que garantir que essa informação se torne conhecimento. E, simultaneamente, dizia T.S. Eliot nesse poema, era necessário garantir que, mais do que o conhecimento, se compreendesse que há sabedoria que se perde no conhecimento. Eis porque temos um paradoxo. A atividade educativa de aprendizagem é paradoxal. Temos que garantir que a informação que temos se transforme em conhecimento e que o conhecimento se torne sabedoria. Sabedoria não é a reação mecânica da inteligência. Sabedoria é mais do que isso. É o bom senso, é a capacidade de lidar uns com os outros. Que educação? É preciso percebermos que não podemos assumir uma visão utilitarista da educação. A educação é aprendizagem, a educação é conhecimento, a educação não é preparação para uma profissão. Não. É a preparação para a cidadania. Outro paradigma que mudou. Os nossos pais formavam-se e tinham uma profissão para a vida. Hoje, a mudança obriga-nos a preparar-nos para uma situação completamente diferente. Maior mobilidade. Depois, que a educação liga-se à aprendizagem, liga-se à transformação da informação em conhecimento, liga-se à transformação de conhecimento em sabedoria. E a pergunta, que escola? Devo dizer-vos que para os leigos, não para as senhoras e para os senhores que sabem isto muitíssimo bem, muitos dos quais até já me ouviram falar sobre isto, a mim e a outros, escola. Escola é a palavra grega. E a palavra grega é uma palavra que não é compreendida pela maior parte das pessoas, porque é o lugar do ócio. Escola é o lugar do ócio. É preciso percebermos que estávamos nas sociedades antigas. O ócio era nobre, o ócio era a dignidade máxima, era a disponibilidade de espírito. O ócio é a disponibilidade de espírito. Porquê que a escola é o lugar do ócio? É o lugar do ócio porque é o lugar da disponibilidade de espírito, para aprender mais, para aprender melhor. As sociedades antigas consideravam que o negócio era justamente essa incapacidade de termos a disponibilidade e a libertação de espírito para podermos aprender novas coisas. Hoje sabemos que as coisas são compatíveis. Mas, ora bem, o que é que isto significa? Significa que a escola também se transforma. Aquela escola que nós conhecemos, a escola do final da primeira e da segunda Revolução Industrial, com aquelas filas de carteiras que muitos de nós conhecemos, uma espécie de reprodução em escola daquilo que eram os tempos modernos do Chaplin. Pois bem, hoje, mesmo na própria disposição da sala de aula, as coisas mudaram.
deve mudar. Cabe-nos a nós garantir essa mudança. Ora bem, eu compreendi bem os vossos esgares. Ora, lugar, a escola é um lugar de disponibilidade, é um lugar de troca, é um lugar de compreensão, não é um lugar de receitas. Não há receitas em educação, por uma razão simples. Temos que compreender que cada protagonista da educação e da formação, e devo dizer-vos que falar-vos de educação e da formação não é falar apenas dos meninos, ou das meninas, ou dos jovens, ou das jovens que estão em idade escolar. Não, estamos a falar da disponibilidade para o paradigma da educação e formação ao longo da vida. Se estamos a falar num perfil, obviamente que estamos a falar de um perfil de cidadania. Nós não estamos a formar um sapateiro, estamos a formar um cidadão. Se eu for ótimo sapateiro, tanto melhor. Porque antes é cidadão. Saber fazer, certamente. Esta questão é absolutamente crucial. Temos que perceber que a articulação entre o saber e o saber fazer é indispensável e, simultaneamente, a relação com os outros. A compreensão de que o outro é a outra metade de nós mesmos. E a sociedade em que vivemos é uma sociedade em que cada vez mais o outro é um estranho. O outro é um estranho. Compreende-se assim a relação de temor, o medo que muitas vezes existe relativamente ao outro, ao diverso. E esta é uma questão perante a qual nós, naturalmente, nos encontramos. Depois, a escola não prepara para amanhã. A escola prepara para hoje, tendo em conta o amanhã. A vida não está lá fora. O mundo da vida não está lá fora. Aquela ideia de que há a escola, é uma espécie de redoma, e depois há o mundo, está lá fora, não é? Prepara-se para estar lá fora. Não. Meus queridos amigos, não. Nós temos que aprender com a natureza. Todos sabem, melhor do que eu, que o Homo sapiens sapiens nasce, sai cá para fora, num estádio ainda muito rudimentar, por uma razão simples. É o tamanho do nosso cérebro, é o tamanho do nosso crânio, que, naturalmente, impede que estejamos muito tempo dentro da barriga da nossa mãe, de modo a que isso impeça que possamos sair, porque nós temos que sair no momento em que o desenvolvimento craniano ainda é rudimentar, para podermos exatamente sair. Não acontece assim com outros animais, como sabem, que saem já com níveis muito mais elevados de formação. De formação física. Ora bem, e por isso a educação, é muito curioso, hoje os modernos pedagogos, sabem também melhor do que eu, consideram que cada vez mais importante é a educação de infância. É aquela educação, os educadores de infância que aqui estão sabem muito bem isso, já não são só os 3 anos de idade, é antes disso, é a educação de infância. Hoje sabemos que a mãe fala com o seu filho que está ainda dentro do seu seio. E é muito importante que a formação comece logo aí, naturalmente.
E esta questão obriga a perceber o que é o ato de educar. É justamente este despertar das consciências para a liberdade e para a responsabilidade. E é um ato de construção. Aprender até morrer. O saber não ocupa lugar. Lembram-se que o velho filósofo Sócrates, condenado à morte pela cicuta, foi solicitado para dizer: Sócrates, que queres fazer antes de morrer? E ele disse: aprender mais uma área musical. Sócrates, tu és louco, mas vais morrer e ainda queres aprender? Exatamente, é a única coisa que vale a pena. Compreendamos isto. E isto temos que incutir. Mas, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, os inquéritos que muitas vezes fazemos aos nossos jovens, 14, 15, 16 anos, sobre que relação têm com a escola, e grande parte deles diz ainda: a escola é uma maçada. Isto obriga-nos a refletir, porque não é dizer, não, eles não têm razão. Eles sentem-no. E cabe-nos a nós ter respostas para essa situação. Motivá-los, mobilizá-los. O Sr. Presidente da Câmara agora recordava-nos a importância da formação profissional, das formações. Pois bem, porquê? É a capacidade de podermos, não é incompatível com aquilo que acabei de vos dizer relativamente, não estamos a formar para profissões, não estamos a formar ou sapateiro, não estamos a formar ou cientista, não estamos a formar um cidadão. Mas é indispensável saber como é que esse cidadão pode ser motivado para a vida. Motivado para perceber que, afinal, a escola pode não ser uma maçada. Sabem bem qual é a forma que eles usam. A escola é uma seca. E não pode ser. E não pode ser. E a culpa é de todos. Atenção. Não é dizer assim, não, eles não compreendem ainda. Então tem que... Não. Nós temos que encontrar os mecanismos necessários para garantir que a cidadania seja assumida e compreendida por todos na medida das suas capacidades. Uma criança, de novo apelo aos nossos educadores de infância, sabem bem que a criança com 3, 4 anos é já uma cidadã. É já uma cidadã capaz de assumir responsabilidades. E cabe-nos a nós a sabedoria de encontrar a medida exata da responsabilidade que aquela criança pode assumir. Ajudar-nos a arrumar a sala, ter, naturalmente, a possibilidade de não se esquecer de trazer este ou aquele elemento para a aula seguinte, etc. Estão a ver? Pequenas responsabilidades para nós irmos construindo esta construção, esta capacidade de construir, que é a capacidade, afinal, de tornar o educando, o formando, em qualquer idade, mas desde a mais tenra idade, um ser livre e responsável. E às vezes se diz, bom, a liberdade acaba quando começa a liberdade dos outros. Esquece a etimologia da palavra, a velha etimologia, a etimologia antiga da palavra liberdade. Libertas, a qualidade da balança livre e equilibrada. Vem de balança. E nesta balança, que é crucial para compreendermos a liberdade, temos 2 pratos. E nesses 2 pratos temos eu e o outro. Não há liberdade que não considere estes 2 elementos. O mesmo relativamente aos direitos e aos deveres. Muitas vezes se perguntam o que está primeiro, o direito ou o dever? De cidadão, naturalmente. Não estamos a falar do dever de súbdito. Estamos a falar do dever de cidadão. E eu dou um exemplo que muitas vezes alguns alunos meus dizem, não tinha pensado nisso. É o exemplo do
tapete de arraiolos, visto do direito e visto do avesso. Visto do direito são os direitos, visto do avesso são os deveres. E já repararam que as linhas são as mesmas. As linhas são exatamente as mesmas. Não há direito sem avesso. Não há avesso sem direito. E a beleza daquilo que é o tapete que nós vemos no direito é tanto maior quanto melhor nós trabalharmos no avesso, razão pela qual, quando as Nações Unidas assinalaram os 40 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fizeram a Declaração Universal dos Deveres. Sabe qual era o resultado? Qual foi o resultado? Era igual. A cada direito corresponde um dever, a cada dever corresponde um direito. Aquela ideia, não, fala-se pouco em deveres, muito em deveres. Não, meus queridos amigos, é a mesma coisa. Não era? Nós não apresentamos o tapete de arraiolos do avesso. Nós apresentamos o tapete de arraiolos no direito. A beleza está aí. Ora, tudo isto e ponderado, e estou já a terminar, a dizer-vos então, este perfil significa o quê? Significa naturalmente a liberdade e a responsabilidade, a cidadania e a participação, a excelência e a exigência, a curiosidade, a reflexão, a inovação. Nunca me esqueço a professora e escritora, grande escritora, Luísa da Costa, que me dizia, quando eu saio da sala de aula, eu não sei se ganhei mais eu, se ganharam eles. E acrescentava, bom, em princípio devem ser eles, porque o Ministério da Educação me paga. Mas, quantas vezes aquele jovem, aquela criança, chamou-me a atenção para algo que eu não tinha reparado. E aí compreendi, dizia a Luísa da Costa, como a arte de ensinar é uma permanente troca. Porque, no fundo, só há verdadeiramente ato e arte de educar se eu estiver atento à criança e ao jovem, e não numa relação unívoca, que é a relação de mim para eles. Eu sei tudo, eles não sabem nada. Quando, em 1990, a Unesco definiu como primeiro objetivo mundial da educação, a educação para todos, substituiu o primeiro objetivo. O primeiro objetivo era a luta contra o analfabetismo. Diz-me, mas deixou de ser não? Chegou-se à conclusão de que este objetivo, luta contra o analfabetismo, considerava os analfabetos como menores e desvalorizava a ideia de educação como troca. E conto-vos uma pequena história verídica. Uma senhora ali em Castelo Branco foi contratada pelo Ministério da Educação para formar os jovens relativamente às colchas, às magníficas colchas de Castelo Branco. A senhora era analfabeta, foi contratada e obviamente, numa ação de formação, foi alfabetizada, como é evidente, não é? Mas na lógica da troca, não é? Portanto, ela deu à escola a sua formação, o seu conhecimento de artesã experimentada, a melhor artesã que se conhecia, e simultaneamente teve uma formação, porque a alfabetização dela permitia ganharmos, porque ela partilharia melhor o seu conhecimento através dessa aprendizagem. A senhora tinha 2 netos, que eram alunos da escola, ali em Castelo Branco. E os 2 netos eram dos tais que diziam que a escola era uma maçada, que não estavam ali, o que é que eu estou aqui a fazer? E tal, e quanto mais se estendia o tempo. E os 2, um menino e uma menina, um jovem e uma jovem, passaram a ter aproveitamento. Um aproveitamento, enfim, passaram a ser os melhores alunos. Foram chamados pelo diretor, separadamente,
E eles tiveram a mesma resposta. O diretor perguntou: estamos muito satisfeitos convosco, mas o que é isso? Vocês têm problemas? Não tinham boas notas, agora têm ótimas notas. Os dois responderam o mesmo. É que agora a nossa avó é professora cá na escola. Vejam a diferença. Considerarmos aquela artesã como uma analfabeta. Considerarmos aquela artesã como uma pessoa que tem conhecimento, que pode transmitir, pode dar. Isto faz toda a diferença. Isto chama-se dignidade humana. Percepção, afinal, de que nós temos que compreender que mesmo o analfabeto tem para nos dar. E sabemos que tem. E sabemos o que perdemos com o analfabeto, que morre, que não deixa a sua arte e que não deixa transmitida a sua arte e o seu conhecimento. É por isso que, e vou agora mesmo terminar, entendemos que 10 áreas de competências definimos relativamente aos tais valores que já vos referi: liberdade, responsabilidade e integridade, cidadania e participação, excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação. E depois, as tais 10 áreas de competência que é importante serem consideradas. Primeiro, a capacidade de comunicar. Um cidadão naturalmente, não lhe é exigido que seja gramático, mas é-lhe exigido que saiba comunicar bem, que se faça perceber, que se faça compreender. Eis porque as linguagens e os textos são fundamentais e cada vez mais nós temos que nos reportar menos aos resumos das obras e mais ao contacto com as mesmas. Quantas vezes, ao invocarmos, por exemplo, belos poemas de Camões, quando a língua portuguesa atingiu na poesia a sua maturidade, e muitos dos nossos jovens dizem assim: mas eu compreendo tudo. Pois, compreendes tudo. Porque temos aqui os ingredientes fundamentais e a língua é a mesma. 7 anos de pastor, Jacó servia, Labão, pai de Raquel, Serrana Bela, mas não servia a ele, servia a ela e só a ela, por prémio, pretendia. E os jovens dizem: mas o quê? Foi ontem escrito? Não, foi escrito no século XVI. Isto é particularmente importante, e é particularmente importante uma vez que nós temos a possibilidade de compreender que esta comunicação é algo de crucial, é algo de fundamental, e nós temos que ser capazes de comunicar e comunicar bem, comunicar como cidadãos, não é como gramáticos, é como cidadãos, fazer-nos entender. Não dar pontapés na gramática significa apenas ter respeito por quem é o destinatário da nossa comunicação, da nossa fala. Depois, naturalmente, a necessidade da informação e da comunicação. O pensamento crítico. O pensamento criativo. O raciocínio e a resolução de problemas. Esta capacidade de não fazer parte do problema, fazer parte da solução. E temos que disponibilizar os nossos jovens, as nossas crianças, para isto. Para isto mesmo. No outro dia, um jovem, contava só um parênteses para amenizar, dizia-me assim: sabe o que é que diz o livro de matemática ou o livro de história? Olha, deixa-te de histórias, que problemas tenho eu. É fundamental percebermos justamente a capacidade de resolver problemas. A inteligência é isso, naturalmente.
a eficácia, a relação social, a relação cívica, é isso. Depois, naturalmente, o saber científico, a localização exata de técnica, da tecnologia, a percepção de que é o instrumento, a técnica, e que não devemos ser servos dessa técnica, e pôr a relação interpessoal e a percepção do outro, a compreensão do outro, o tal outro que é a outra metade de nós, o desenvolvimento pessoal, a autonomia, o bem-estar, a saúde, o ambiente, a sensibilidade estética e artística. Sabemos que a educação artística está no princípio, não está no fim. E a consciência e o domínio do corpo. Termino com mais uma história que passou-se com a Sofia de Melbrenner. Um jornalista um dia perguntou-lhe o que é indispensável numa escola. E a Sofia respondeu: música, poesia e ginástica. O jornalista ficou perplexo e disse: mas, senhora Dona Sofia, onde está a matemática? E a Sofia respondeu desta maneira: desculpe, não percebeu o que eu disse. Sabe o seguinte: não é possível distinguir uma redondilha e o alexandrino se não se souber matemática. Não é possível ler uma pauta de música se não soubermos matemática. E acrescentava: acontece, porém, que a pauta de música é instrumental relativamente ao texto da canção. E acontece também que a compreensão do poema e do ritmo do poema é a compreensão da criatividade humana. Sabem, as senhoras e os senhores, e os professores portugueses sabem muitíssimo bem, que muitas vezes, os grandes poetas não tinham que contar pelos dedos para respeitar as regras da poesia. Essas regras eram, afinal, apenas a materialização da sensibilidade. Era a materialização dos ritmos que vêm do interior de nós. E isso é mais importante do que a formalização estrita, abstrata, como se fosse uma técnica. Não. O alexandrino ou a redondilha não são técnicas, são formas de manifestarmos a sensibilidade humana. E pronto. E agora estou ao vosso dispor. Obrigado. Muito obrigado ao professor Guilherme Oliveira Martins, que nos presenteou com uma brilhante exposição. E eu, sem mais demoras, ia, porque calculo que existam muitas questões que queiram colocar e, portanto, passava desde já a voz à plateia para que possam colocar as questões ao professor Guilherme Oliveira Martins. Eu ia pedir, portanto, as minhas colegas estão com o microfone, eu ia pedir que antes da pergunta se identificassem, para depois também ser mais fácil responder. Muito obrigado. Bom dia, chamo-me Holanda Alves, sou de raiz académica, professora de português e francês, e a questão que levanto é a seguinte: de facto, primeiro vou fazer uma introdução. A alfabetização é uma área muito importante, e principalmente cá em Portugal, porque somos dos países mais alfabetos da Europa. Tenho pena que cá em Portugal não se utilize a metodologia de Paulo Freire, em que se primeiro ouça as pessoas para depois essa pessoa aprender, e cá em Portugal não é feito. E como ex-ministro da Educação, e disse, e bem, que os alunos dizem que a escola é uma seca, e tenho essa constatação desde que sou professora, todos os dias os alunos dizem isso. Agora, como ex-ministro da Educação, não acha que está na hora de mudar o currículo a nível nacional, porque há tantas e tantas disciplinas que são maçudas, em que os alunos dizem: para que é que quero saber isto, não é importante para mim, e eu admito que seja o mesmo. Portanto, gostaria de ouvi-lo. Obrigada.
Sim, sim, juntamos três questões aqui à frente. Aqui deste lado da outra ponta. A professora Silvia Lemos, diretora do Grupamento de Escolas de Aula Praia, fica já feita, digamos, a apresentação. Eu queria só felicitar o professor Dr. Guilherme Oliveira Martins por estas brilhantes e mágicas palavras, e depois disto não sei o que há mais a dizer sobre educação e sobre aquilo que é preciso mudar. Obrigada pelas suas palavras. Muito obrigado. Ali em cima. Força. Manuel Rocha, sou professor na Escola Matias Aires. Falou há bocadinho, e muito bem, do ócio como uma disponibilidade para aprender. Só que o ócio da disponibilidade para aprender só surge depois de estarem resolvidas todas as outras disponibilidades ou necessidades. Eu gostaria de ouvi-lo sobre tudo aquilo que entorna a dificuldade de disponibilizar-se para aprender. Porque então na zona onde eu dou aulas, nós até chegarmos a esta disponibilidade do ócio, ainda há tanto negócio a resolver. Muito obrigado. Não sei se havia já mais questões. Então, mais esta e depois o professor Guilherme Oliveira Martins para responder a esta primeira ronda de questões. Bom dia, chamo-me Maria José Fernandes, sou a diretora pedagógica do Colégio Amor de Deus, e no seguimento da intervenção da doutora Sílvia, eu considero mesmo, depois da brilhante apresentação do Dr. Oliveira Martins, o que há mais a dizer. Mas eu tenho algo a mais a dizer que me move diariamente, a mim e aos professores do meu colégio, que nos procuramos pôr em prática diariamente uma simples frase do nosso padre fundador, que é o padre Jerónimo Zera, que é: educar é a nossa forma de amar. E o nosso lema diário e o nosso motor, a nossa forma de estar diariamente no colégio é exatamente pôr isto em prática. Educar é a nossa forma de amar. Muito obrigada. Muito obrigado. Sou professor. Muito obrigado. Agradeço as simpáticas e injustas palavras de quem, enfim, com toda a simpatia, se referiu ao que vos disse. Primeiro, mudar o currículo e, naturalmente, que esse esforço que tem que ser feito. Eu devo começar por dizer que, quando o Sr. Ministro da Educação me pediu para dirigir o grupo que traçou este perfil, uma das coisas que eu disse, e os meus colegas do grupo, o fantástico grupo com que contei, concordaram comigo, foi que é indispensável, antes de cuidarmos daquilo que muito bem refere, que é a adequação do currículo às finalidades que visamos atingir, era definir em termos estáveis aquilo que pretendemos na escola e na educação. E como viram, essa é a preocupação fundamental. E lembram-se que quando todos, enfim, manifestaram a sua posição, quando eu dizia assim, a sala de aula já não é aquilo que era, e muitos disseram, não, que mantém-se exatamente na mesma. E essa é a primeira questão que naturalmente temos que equacionar. Quando se fala de currículos, e eu tenho, como sabem, muitos anos disto, encontro sempre uma tentação, que era pôr mais e mais e mais e mais, é sempre aquela coisinha que falta, não é? Esquecendo que o fundamental é irmos ao encontro, não é irmos ao encontro do que querem os nossos alunos, não.
irmos ao encontro do fácil. E o fácil, às vezes, é fazer uma lista interminável, é todo, é mais a educação rodoviária, é mais... se nós quisermos, encontramos, de facto, tudo, não é? Tudo. Como é que respondemos? E esta questão, eu não tenho resposta, como calculam, não é? Porque até a resposta tem que ser dada por todos, no tal triângulo, escola, família e comunidade. E é indispensável que, de uma vez por todas, as nossas famílias não continuem a dizer isso é tarefa da escola. Isso é educação. Isso é tarefa da escola. A escola trata disso. A escola trata, mas não sozinha. Não sozinha. E é por isso que houve muitas incompreensões quando se falou da flexibilização do currículo. Mas não tenho dúvidas de que a flexibilização do currículo é absolutamente fundamental. Tendo um núcleo essencial, atenção, não é cada qual fazer o que lhe passa pela cabeça. Não. Até porque, sabem melhor do que eu, há os professores experientes, há os professores que chegam, há os professores... Portanto, é preciso termos, naturalmente, orientações fundamentais, não é? E depois... tem que haver, atenção, outra questão sobre a qual se dizem coisas que, a meu ver, são perigosas, é relativamente à avaliação. Já repararam que da avaliação só se fala na avaliação dos conhecimentos dos alunos? Os exames, mais exames. Atenção, a avaliação é muito importante. A avaliação é muito importante. Mas não é tudo. Avalia-se desde que se perceba o que é que se pretende atingir. Mas a avaliação não é a avaliação não só, para usar a expressão do vulgo, a sociedade, quer dizer, os meninos têm que ter exames, têm que ter... Com certeza que sim, têm que ser avaliados. Mas a avaliação não é só dos meninos. É a avaliação da escola, a avaliação dos professores, a avaliação dos alunos, a avaliação... como algo coerente, algo e que permita, afinal, respondermos aos desafios. Os desafios são muito exigentes, já repararam? Mas a verdade é que nós temos mal de muitas coisas, mas chegámos a progressos fantásticos. Há bocado o Sr. Presidente da Câmara falava de um desportista, e eu falava-vos dos cientistas, que em todo o mundo dão cartas. Nós temos que perceber que a sociedade é o desportista e é o cientista, mas é exigência, é rigor. Um dos grandes problemas que muitas vezes eu tinha no princípio das minhas tarefas educativas era muitas vezes não se cumpriam os programas, não se cumpriam os objetivos. Não é? Quem era a principal vítima disso? A criança ou o jovem, com certeza que sim. E, portanto, notem que é indispensável, por isso, que nós percebermos que disciplina, trabalho, rigor são essenciais. Mas disciplina, trabalho, rigor têm que ser articulados com a necessidade de termos uma escola que seja acolhedora. E que leve o aluno a dizer não. De facto, a escola é um lugar que corresponde àquilo que é uma vida boa. O professor, o maestro Eudiménio visitou Portugal nos últimos anos da sua vida, ali na escola número 1 de Algés. A escola número 1 de Algés, felizmente, não é o que era, porque era a escola da Pedreira dos Húngaros, como se recordam. E não me esqueço que o maestro Mermin, como sabem, um gênio, um dos grandes maestros que, aliás, dirigiu a abertura da Expo 98, o maestro Mermin dizia assim: nós... aqui na escola de Algés nós temos que introduzir as artes e motivar as crianças pelas artes. E assim foi.
Nós tivemos casos absolutamente extraordinários de rapazes e raparigas que, ao revelarem-se, por exemplo, no Funaná, não me esqueço disto, passaram a ser ótimos alunos em português e em matemática. Porque perceberam que havia um reconhecimento. Se eles eram bons no Funaná, por que razão é que não haviam de corresponder também aos outros desafios da aprendizagem? Estão a ver a força que há da flexibilidade. Este elemento, não vamos pôr Funaná em todas as escolas, como é evidente, não é? Porque aquela escola tinha uma comunidade que podia, que nós trouxemos a comunidade para a escola e essa capacidade de motivar. Portanto, a ideia curricular é, atenção, cuidado com os currículos uniformizados. Cuidado com os currículos fáceis. Cuidado com os currículos sobrecarregados. Tudo porque se nós fizermos um currículo sobrecarregado, posso-vos garantir que a escola será ainda mais maçada, será ainda mais seca. O que é que eu tenho que saber isto ou aquilo? Estão a ver, não é? Portanto, agora, não é fácil. Isto é um equilíbrio exigente. Quando eu há pouco citava o poema do T.S. Eliot, onde ele dizia: é preciso que a informação se torne conhecimento e que o conhecimento se torne sabedoria. Isto significa que a tarefa de educar é necessariamente uma tarefa muito difícil. Mas é uma tarefa apaixonante. Pela dificuldade. E quando eu dizia não há receitas neste sentido. Não há receitas na medida em que duas crianças são realidades necessariamente diferentes. E nós temos que adotar estratégias diferentes. Depois, quando se me pergunta, bom, é verdade, criar condições para esse ócio que é a verdadeira disponibilidade para aprender, sim, com certeza, os direitos sociais são fundamentais. Nós temos que nos preocupar com o facto de termos uma sociedade desigual, termos uma sociedade que tem agravado as desigualdades, com uma sociedade que na educação reproduz as desigualdades. Reproduz as desigualdades. Nós sabemos que os filhos dos professores têm mais sucesso do que o filho de um operário ou de um trabalhador não qualificado. Não é mal que o filho do professor tenha sucesso. É indispensável que esse sucesso seja um sucesso partilhado, seja um sucesso que seja mais amplo, corrigindo. A diferenciação positiva é muito importante. Porque a igualdade é tratar diferente o que é diferente. A igualdade é tratar diferente o que é diferente. E isso é uma exigência. É verdade. Portanto, nós não podemos dizer, a escola, idealizamos uma escola. É claro. Não. Temos que criar condições, em termos sociais, de combater a exclusão, garantir a inclusão, não como realidade também uniformizadora, mas como realidade diferenciadora. Educar como forma de amor. Desse melhor sentido, no sentido de ágape. Nesse sentido, que nós temos uma palavra muito bonita, que é a palavra comer, não é? Não se come sozinho, não é? Comeré. Comeré é justamente alimentarmos com, não é? Esta capacidade de partilha, não é? Mas o ágape que eu aqui referia, esse ágape que é uma forma suprema já de ligação interpessoal, liga-se também ao filia, à amizade. Não quer dizer que não haja a compreensão da conflitualidade. A sociedade humana é uma sociedade conflitual. E temos que aprender e ensinar para o conflito. Para o conflito, para quê? Para regular o conflito. Para perceber que há diferenças. E que nós, perante essas diferenças, temos que ser exigentes.
Mais questões. Muito bem. Enquanto o microfone chega, eu vou aproveitar para sublinhar uma frase que até registrei aqui no meu telemóvel, do professor Oliveira Martins, em que afirmava que a escola muitas vezes reproduz as desigualdades sociais. E daí, não entrar nessa matéria, mas este processo da revisão da Carta Educativa servir também exatamente para acabar com situações de segregação e promover uma verdadeira inclusão social. E professor Adelino Calado, já está com o microfone. Obrigado. Adelino Calado, do Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Eu gostaria de agradecer também a excelente e a brilhante intervenção do professor. Não foi uma seca mesmo, foi mesmo muito interessante. No entanto, e gostei muito da visão que lançou aqui sobre o tapete de arraiolos. Eu sou professor de Educação Física, mas também gosto muito de artes. E ao olhar para o perfil do aluno, a minha pergunta é uma pergunta que eu gostava de lançar, é que se não falta o avesso, ou seja, o perfil do docente. Ele já existiu, mas já tem mais de 40 anos. Se calhar era um bom momento, não sei, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado. Hugo Weber. Eu sou professor de Educação Musical, vim de Odivelas. A minha questão é um pouco no seguimento do que foi perguntado agora, porque antes do ovo é a galinha, mas o que é a galinha? A galinha não é o currículo, o perfil faz parte dessa perspectiva, mas realmente os professores e tudo o que está envolvente, o sistema educativo no geral, é que é a galinha. Eu faço parte de uma escola que está em experiência pedagógica neste momento. E o problema que eu sinto neste momento, para tentar passar de uma educação do século XIX para o século XXI, é que há muita compartimentação, quase genética, porque reparemos, o professor foi aluno e o aluno foi professor e portanto, isto é um ciclo que se repete quase eternamente. As pequenas ligações conceptuais que se conseguem fazer entre professores, que depois é o que se repercute no que se ensina, acaba por ser entre ciências próximas, o português, o inglês, a matemática e as ciências, e depois a EVT que põe na cartolina aquilo de uma forma mais bonita possível, a música faz uma musiquinha daquilo, e é mais ou menos, porque é a dificuldade que há entre professores Portanto, a questão, no fundo, tem a ver com isto. Não deveríamos agilizar também as formações dos professores? Eu sei que houve, há uns anos, uns cursos de genéricos de professores de ensino básico que davam para várias disciplinas. Será que não devemos pensar e começar a tratar disso também por aí? Ou em formação contínua? O professor de português ter formação em matemática? Por que não? Não é esse o objetivo? Não é interligarmos, fazermos interdisciplinaridade? A escola... E depois a escola do século XXI, nós estamos a pensar sempre em termos de educação, o tal profissional e tal. Mas esse triângulo de que falou não devia incorporar a família na própria escola, ou seja, a escola não devia ser também para a família, também com a família e da família. Há bocado deu um exemplo de uma senhora que foi à escola ser professora, mas isso não será possível, não será algo que a gente deve começar a pensar? Eu vou pedir para sintetizar, porque havia mais pedidos de intervenção, portanto, temos que avançar para a próxima questão. Pois, eu só queria dar também uma vivência minha. Eu sinto os professores muito aflitos porque não têm rede, porque se sentem cobaias no meio disto tudo. Isso não é educação, no fundo, não estamos a preparar, há pouco o doutor falava que estávamos a preparar para um futuro que não conhecemos, no fundo estamos mesmo sem rede. Portanto, é a realidade, não é uma imposição de uma experiência que só nos diz façam o que quiserem, ou pouco mais ou menos. Obrigado. Muito obrigado. Aqui a professora Teresa Lopes, depois passamos novamente ao professor Oliveira Martins. Ora, muito bom dia a todos, bom dia, não já é boa tarde. Eu quero agradecer ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, estou perfeitamente emocionada com esta comunicação que é simplesmente brilhante. Eu, enquanto diretora de um agrupamento aqui no Concelho de Cascais, que ousou abraçar o desafio da flexibilidade, esta sua comunicação hoje, uma comunicação que eu ouvi da sua pessoa há umas semanas atrás no Conselho das Escolas, é perfeitamente inspiradora
e dá-me muito mais força para eu continuar nesta luta que é diária, não só na minha comunidade, na minha escola, mas enquanto cidadã deste país. Bem-haja pelas suas palavras, que para mim são realmente extraordinárias. É isso que deve ser a escola. Muito obrigada. Vou só porque eu cortei a palavra que não tinha percebido. Força só, não, mas já estava ali primeiro. Já estava senhora. aqui, é rápido. Eu sou a Tatiana, sou professora do ensino básico na Escola dos Lomos, e o que eu queria levantar como questão, que até pode ser para reflexão, não sei se a vamos responder já, mas no seguimento desta ideia da flexibilização e das competências essenciais, será que a escola de hoje não tem que ser uma escola não para o conhecimento, mas a escola dos afetos para o conhecimento? Ou seja, será que não está na altura de nós treinarmos o pensamento afetuoso, aquilo a que chamamos do caring thinking, com as nossas crianças e para as nossas crianças, para que depois todas as outras competências deixem de ser uma seca e se tornem algo significativo para elas? Ou seja, a escola não é um local de ouvir, de escuta, é um local onde eu sou participativo e essencial. E sem mim, sem aquilo que eu sinto, sem aquilo que eu sei, os conteúdos deixam de ter qualquer sentido. Ou seja, eu vou para a escola porque eu sei isto, eu quero partilhar isto e eu sei que lá eu vou aprofundar este conhecimento que eu já tenho enquanto informação. Ou seja, torná-los cidadãos, sim, mas participativos de uma escola dos afetos. Ou seja, uma escola que é minha, numa perspectiva globalizante de futuro. Muito obrigado. Eu passava então ao professor Oliveira Martins. Muito obrigado. Mais uma vez, quando o senhor vereador nos diz justamente que tem havido estratégias relativas à rede para garantir que não haja reprodução da desigualdade, esse ponto é particularmente importante, porque é, no fundo, a criação das condições, mas essas condições obrigam, de facto, a uma grande compreensão do que são as comunidades e depois ver em que medida é que as estratégias são ou não estratégias com resultados. E, no fundo, essa é que é a preocupação. O mais importante aqui é sempre saber se uma determinada estratégia pode ou não atingir os objetivos e os resultados que nós pretendíamos no início. Falta o avesso, falta o perfil do docente. De facto, é indispensável compreendermos que esse perfil do docente é, antes de mais, o perfil, de novo, do cidadão. E é o perfil do cidadão capaz de motivar, mobilizar, despertar. Sim, essa é uma tarefa que é importante e que não pode ser esquecida. Depois, isto obriga, naturalmente, à compreensão dos novos desafios na formação de professores. E esses desafios na formação de professores levam, naturalmente, a evitar que a formação seja mais do mesmo. Mais do mesmo. Porque muitas vezes há essa tentação. Essa tentação, formações, bom, então vamos lá ver, vamos fazer mais. E há uma perversidade relativamente a isto, porque essa formação mais do mesmo aparentemente é fácil, ou mais fácil, não é? Mas verdadeiramente é uma formação que não visa as transformações da própria sociedade e das próprias comunidades. Conto-lhe um episódio que ocorreu, verídico, que ocorreu em Inglaterra aqui há alguns anos. Havia excesso de professores de ciências sociais, estamos a falar do ensino básico, correspondetório
terceiro ciclo e secundário. Havia excesso de professores em ciências sociais e havia um problema que nós também temos e que tem a ver com os docentes e a docência na matemática e nos métodos quantitativos. Por uma razão, como sabem, os melhores alunos de matemática não vão ensinar matemática. E portanto, pronto, hoje menos, mas houve tempo em que a matemática era uma espécie de parente pobre, porque quando não havia mais nada, pronto, ia-se dar matemática, mas matemática não se pode dar se não houver conhecimento, motivação, exigência, etc, etc. Até porque estamos a falar numa formação que é cumulativa e, portanto, quando se começa mal, depois, ao longo da formação, se começou mal, estamos, enfim, com um problema grave de reprodução, de reprodução de insucesso. E então fez-se o seguinte, e uma experiência com sucesso, sabe? Foi-se formar bons professores, portanto, professores que tinham sucesso, que tinham uma boa relação com os alunos, que tinham uma boa capacidade motivadora, e foram formados em métodos quantitativos e em matemática. E devo dizer-vos que foi um sucesso. Um sucesso porque eles eram bons professores, não é? Naturalmente. Eu sou jurista de formação, mas os meus filhos, eu já tenho 9 netos, vejam bem, portanto, mas fiz a alfabetização, fui eu sempre que acompanhei a matemática relativamente aos meus filhos, não com insucesso, posso-vos garantir. E eu era jurista, portanto, não era matemático, não tinha uma formação matemática. Isto é só para lhes dizer que concordar com o vosso colega, enfim, que justamente é possível nós encontrarmos, relativamente às formações, esta lógica, que é uma lógica de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, compreendendo, afinal, que para garantir esta relação de transmissão de conhecimento, obviamente que nós teremos que ir às capacidades que temos relativamente aos nossos docentes e depois poder introduzir essa flexibilidade e essa abrangência, uma vez que ela pode ter e normalmente tem resultados positivos. De facto, há uma luta diária, há uma exigência, de facto, permanente, porque nós temos em cada dia de construir essa relação educativa. Em cada dia, nunca está completamente construída, ela vai-se aperfeiçoando. Por isso eu evocava a minha saudosa amiga Luísa da Costa, quando ela dizia que quando eu saía da aula não sabia bem. Porquê? Porque era uma professora, enfim, que no fundo sabia que ao entrar na sala de aula ela devia estar ela própria desperta, porque se não tivesse desperta também não despertaria os seus alunos, não é? E portanto, e posso-vos garantir que os alunos da doutora Luísa da Costa eram alunos que gostavam muito dela, muito motivados, muito isso é muito importante. Escola de afetos, escola dos afetos. Compreender, antes de mais, fala-se muito em afetos, não é? Muitos afetos, mas é preciso sabermos o que é que queremos dizer com isso. E o que queremos dizer com isso é fundamentalmente a capacidade de nos compreendermos e de nos respeitarmos. Não é uma coisa de licodoce, não. É uma coisa de capacidade de nos compreendermos e de nos respeitarmos. E por isso eu gosto da palavra cuidado. Cuidado. E portanto, há pouco falávamos da tal centralidade do amor. O amor é, antes de mais, atenção e cuidado. Quem está ao nosso lado não nos pode ser indiferente.
E, portanto, é indispensável que a educação tenha esse elemento, esse fator de cuidar e atenção e, portanto, não sermos indiferentes. Isso é crucial. Portanto, tem graus. E depois compreender, afinal, que uma escola de valores é uma escola que põe a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana no centro. Não como abstração, mas como realidade concreta. O nosso amigo, a nossa amiga, o nosso companheiro, a nossa companheira, não são uma idealização. São pessoas de carne e osso, com sentimentos que nos dias estão bem dispostos, noutros dias são mal dispostos. É normal, não é? Está a ver? Portanto, esta escola do cuidado, a escola da atenção, é algo que é fundamental exatamente para nós percebermos que o ato, a arte de educar é essa troca permanente, essa capacidade de podermos trocar saber, trocar conhecimento, trocar afeto, trocar cuidado, trocar atenção. É basicamente isso. Muito obrigado. Vamos passar à última ronda de perguntas. Portanto, 3, 4 no máximo. Ali, depois aqui à frente. Vou pedir. Força. Posso eu? Força. Bom dia a todos. Eu chamo Manuel Tubal. Não sou professor, mas sou pai e, curiosamente, avô de 9 netos. Estou ligado neste momento à plataforma Ser Cascais, Movimento Cívico, mas não é nessa qualidade que eu estou aqui. Eu estou de acordo com este triângulo que o professor traçou, desde o momento que haja aqui uma interligação muito forte, porque nós assistíamos aqui há uns anos, e certamente se recorda, a entrada da família na escola era uma complicação. Felizmente hoje já não acontece assim. E a escola até está desejosa que a família colabore. Muitas vezes o pecado está na família que não colabora. Mas eu queria exatamente colocar-lhe uma questão. Neste vértice do triângulo, e onde diz a comunidade, eu tenho uma experiência no desporto e no acompanhamento de jovens em que, para mim, este vértice se traduzia exatamente no desporto. Uma das vertentes da coletividade, como é que disse? Desculpe lá. Exatamente. Pronto. E vou-lhe dizer porquê. A minha experiência foi sobretudo dedicado aos jovens no desporto. E porquê? Porque considerava que, de facto, a família, a escola e a comunidade representava ou melhor, o desporto representava na comunidade e na relação com os alunos um importante apoio. E porquê? Porque o menino, o adolescente, o jovem, saía da escola às 5 horas ou às 6, e ia para o treino. E, portanto, aí no desporto também se desenvolvem imensos valores. E, nesse sentido, julgo que fui das primeiras pessoas aqui nesta linha a fazer reuniões com os pais, com as famílias, e onde a gente refletia muitas vezes o comportamento, e as pessoas eram suficientemente abertas em relação ao jovem adolescente. E, portanto, acho que é importante valorizar neste momento o desporto, porque uma grande parte dos jovens praticam desporto a partir de determinada hora. E, portanto, acho que é um dos vértices que devemos ter em consideração e fazer a ligação com a escola e com a família. Isto para dizer o quê? Que eu vou pedir para... Eu vou sintetizar, portanto, já. Se faz favor. Eu vou sintetizar. Portanto, para lhe perguntar, de facto, ao professor, se
considera de facto o desporto como um local privilegiado, não sei se isso pode dizer, da formação dos jovens e adolescentes. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom dia, agradeço a oportunidade. O meu nome é Fernanda Peixoto, sou do agrupamento de escolas de Alvide e sou professora de português. Concordo na essência com tudo aquilo que disse na sua intervenção, aliás, brilhante. Entendo a escola como um espaço de troca. Não podemos, professores, arrogar-nos o direito de achar que não vamos aprender nada com os nossos alunos. Mas há aqui pelo menos uma questão que me assalta, ou duas. Uma mais concreta, que tem a ver com o currículo de português. Outra mais geral, do ponto de vista da educação. A escola é, de facto, um polo de desenvolvimento local, regional, nacional, e, portanto, tem uma importância fundamental no desenvolvimento de um país. Mas como é que isto se conjuga com as mudanças na educação que nós sabemos que acontecem ao sabor de ciclos eleitorais? Esta é a minha primeira questão e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Em relação à sua afirmação na parte final da sua intervenção sobre o despertar da sensibilidade dos alunos através das várias linguagens e naquilo que a mim me diz respeito no português, como é que isso e disse que de facto ler resumos não é despertar os alunos para a arte, para a literatura, para os valores, para o conceito de cidadania. Como é que nós, professores de português, lidamos, ou melhor, tentamos conjugar isso, que é o desenvolver a sensibilidade literária, artística, o conceito de cidadania nos alunos, quando o próprio programa, por exemplo, do ensino secundário, entende que uma obra como O Amor de Perdição pode ser dada com a leitura e estudo da introdução e conclusão e 2 capítulos à escolha entre 4 ou 5, ou mesmo, por exemplo, no programa de 10º ano, o estudo de 3 capítulos de Fernão Lopes, da Crónica de João I. Ora, nós sabemos que a interdisciplinaridade é um fator essencial no desenvolvimento integral do aluno. Como é que nós, professores de português, podemos trabalhar com os professores de História, por exemplo, quando nos obrigam, isto é, nos estabelecem nos programas coisas tão incongruentes como esta? Como é que eu desenvolvo a sensibilidade de um aluno lendo 4 capítulos do Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco? Muito obrigada. Muito obrigado. Não me apercebi de mais pedidos. Assim, ali atrás, penso que é o último, só ter a certeza, sim. Então, última questão. Força. Eu sou professora nos Salesianos de Manique, onde os professores são contratados pela própria direção. Não será importante que a contratação dos professores deixe de ser feita por uma lista e passe a ser feita localmente para que o professor que é contratado esteja de acordo com as características da escola e dos alunos dessa comunidade? Eu, antes de passar a palavra, dizer que subscrevo esta pergunta. E agora sim passo a palavra ao professor Oliveira Martins. Muito obrigado. Primeiro, desporto. Não, por acaso citei aqui a Sofia de Melbrenner, quando ela dizia ginástica, mas dizia ginástica, no fundo, quando ela falava da poesia, da música e da ginástica, ela reportava-se à escola grega, naturalmente, e à possibilidade, aqui a ginástica, aquele objetivo que eu vos referi, que é o domínio do corpo, a relação, e envolve naturalmente também a questão desportiva. E, aliás, não tenho dúvidas, é só sublinhar aquilo que referiu, até porque permite compreender o espírito de equipa, permite compreender a inter-relação que não pode deixar de se estabelecer entre a competição e a solidariedade. A competição e a solidariedade, porque muitas vezes a ideia de competição é uma ideia que parece incompatível, parece a tal
conflitualidade desregulada, tal ideia terrível, quando nós abrimos a televisão e vemos aqueles debates tremendos sobre desporto, em que não se fala de desporto. Cada um tem uma camisola e diz irracionalmente aquilo que é suposto dizer, não é? Portanto, de acordo com a camisola que tem ou com a cor que representa. E isto é um apelo à irracionalidade, se repararem bem. É um apelo de que, mais importante do que um debate em que saibamos ouvir o outro, a maior parte dos debates já repararam que nós não ouvimos o outro, não é? Nós não, procuro ouvir, como se mostra. Mas não se ouve. É, portanto, cada qual tem um peixe, vende o peixe e portanto, já sabe que ele vai repetir insaciavelmente e não vai dialogar. Ora bem, o desporto permite compreender exatamente que o fair play, eu nunca me esqueço um grande jogador inglês que era Stanley Matthews, que foi um futebolista que durante a sua longa vida nunca foi admoestado. Quer dizer, nunca teve sequer aquilo que hoje é o cartão amarelo. Nessa altura não havia cartões amarelos, como sabem. Mas nunca foi admoestado. Ou seja, o fair play, o desporto, isto é muito importante. Portanto, é só para dizer que, em nome daquilo que é o culto do fair play, não o culto cego do clubismo cego. Nós temos que ensinar os nossos jovens a não seguir o clubismo cego. Não é? Porque isso é uma forma de irracionalidade. Não é? Depois a família, há um ponto muito importante. Eu aprendi em Inglaterra que escola aberta é escola segura, escola fechada é escola insegura. Sabe porque é que isto significava? Uma escola que as escolas estão abertas porque as comunidades gerem as escolas durante o fim de semana, escolas públicas em Inglaterra, dependem das autoridades locais, e elas estão abertas durante o fim de semana, à guarda das famílias, justamente. As famílias têm a comunidade, família e a comunidade. A escola que está aberta, ninguém se lembra de levar um computador que está dentro da escola. Porquê? Porque o computador é da comunidade. É o nosso, não? Nós não roubamos a nossa própria coisa, não vamos ficar... Exatamente. Pelo contrário, quando se fecha uma escola, não é? Está-se a dizer que a escola não é nossa, não é a escola da comunidade. Então, este ponto é particularmente... E eu aprendi isto, que uma escola aberta, e não era preciso, garanto-vos que havia poucas pessoas que estavam na escola. A escola, quer dizer, ninguém se lembrava, naturalmente, de fazer uma pinchagem na escola, ou nada disso. Porque a limpeza da escola, a preservação da escola, o património da escola eram da comunidade, eram responsabilidade da comunidade. Bom, e, portanto, liga isto ao desporto, liga isto à questão da ligação da comunidade. A comunidade tem que assumir, deve assumir de forma natural esta relação. Currículo de português. Senhora doutora, é música celestial o que me diz. Nós temos que a ouvir. Temos que ouvir isso. Por uma razão simples, porque é dos domínios que me preocupam mais, exatamente. Porque nunca me esqueço, eu fui aluno do Liceu Pedro Nunes, e nós, desde o primeiro ano, o antigo primeiro ano, portanto, o primeiro ano do Liceu, líamos. E líamos, começámos por ler a Odisseia, aquela versão do João de Barros, os clássicos contados às crianças e lembrados ao povo. E líamos de fio a pavio. E que prazer era aquele. Naquele dia, nós líamos. E líamos e bebíamos, e depois daquele capítulo que tínhamos lido, nós, naturalmente, refletimos. Tínhamos 10, 11 anos nessa altura, devo dizer. Mas depois, mais tarde, lemos, O Amor de Perdição. Ora, eu pego na pergunta que foi colocada e digo o seguinte: eu não posso estar mais de acordo, e é um dos problemas que me preocupa, sinceramente.
aqui há uns meses eu lancei o alerta a dizer assim, cuidado com os resumos. Não se lerem as obras, mas lerem-se os resumos. E esta de ler 2 capítulos e depois, como é que é? O resto lê-se o resumo. Bom, eu não estou apenas a dizer que é um domínio, porque a língua, nós temos de ter um cuidado extraordinário. Nós abrimos a televisão e ouvimos pessoas a dizer eu intervi, não é? A dizer interviu, em vez de intervim, em vez de interveio. Exatamente, ou a cultivar, ou a conjugar o verbo haver no plural, etc. O verbo haver quando é haver. E isto só se consegue pela leitura. E atenção, aprender de cor. Aprender de cor. Porquê? Hoje, a investigação relativamente às neurociências diz-nos que nós temos que, desde a criança, garantir o treino relativamente à nossa vida neuronal. Os nossos neurónios, a partir dos 23, 24 anos, não são reconstituíveis, ao contrário das células do fígado. Por isso, a lenda de Prometeu, não é? A lenda de Prometeu é o fígado que se pode reconstituir, não é? O Prometeu não tem as células do cérebro comidas pela ave, não é? O que significa que os gregos já sabiam muitas coisas, não é? Já sabiam muitas coisas. Não aos resumos. Porquê? Precisamos ouvir os textos. A musicalidade dos textos. Precisamos ter um contacto exato, porque só com o contacto da musicalidade, eu digo isto, quer dizer, eu representei Gil Vicente, e nunca me esquecerei, naturalmente, de como começa o alto de Bufina Mendes, não é? Eu perdi se acontece, a asna russa do meu pai, o rasto por aqui vai, mas a burra não parece, nem sei em que vale cai, leva tarros e apeiros e o sorrão com os chocalhos, porros, cebolas e alhos. Ora, vejam que isto é tomar contacto com a língua viva, não é? E isto consegue-se justamente com a força e importância da narrativa. Eis porque, pedagogicamente, muitas vezes não soubemos pegar no próprio Camões. Porque se pegarmos bem, também, nessa coleção da Sá da Costa, está lá os Lusíadas, e nós muitas vezes íamos lá, como íamos à peregrinação, como íamos... ora bem, esta relação com o texto é uma relação absolutamente fundamental. E depois, não posso concordar mais consigo, temos que acabar de uma vez por todas com a influência dos ciclos eleitorais sobre as mudanças educativas. Porquê? Por uma razão simples. Qualquer mudança educativa tem uma eficácia geracional. A eficácia de uma medida a sério no domínio educativo só se consegue ver 20 anos depois. O sucesso do pré-escolar em Portugal, o pré-escolar era em 1995 aqui considerado como ação social. Hoje vemos os resultados do PISA. Hoje vemos os resultados do TIMSS. Porquê? Eu não tenho dúvidas. Porque pegámos mais cedo relativamente às nossas crianças. E se pegámos a partir dos 3, 4 anos na educação pré-escolar, hoje temos que nos preocupar cada vez mais com a educação de infância. Nesta relação fundamental, que é permitir justamente que a educação nunca para, o saber não ocupa lugar. Aquilo que o filósofo Sócrates dizia, és louco, tu és louco, então queres aprender mais uma coisa? Pois claro, ele diz assim, é isso que vale a pena. Eu vou morrer, mas é isso que vale a pena. Eu de cá levo isso, não é? Levo justamente. E portanto, é indispensável articularmos, ligarmos-nos mais, não é? E depois termino invocando aquilo que foi a experiência que me foi ensinada
pelo professor Rómulo de Carvalho. O professor Rómulo de Carvalho dizia: quando eu faço ou preparo uma experiência de física, essa experiência ou experiência de química, essa experiência tem que ser profundamente preparada. Eu sempre preparo, nunca facilito. E preparo-a como uma peça de teatro. E preparo-a como uma peça de teatro. Uma liturgia. Para que não aconteça aquele professor desastrado que a experiência não funciona. Isto não funciona, mas vão ao livro que está lá. Não. O professor Rómulo de Carvalho dizia: não, isso não funciona. Isso é terrível. Aquela criança, aquele jovem, perante o qual nós falhamos, nunca nos perdoará. Nunca nos perdoará. E é por isso, dizia ele, que eu visto aqui a minha batinha. E no dia seguinte a minha experiência é antes, e os gestos são antes treinados. Há um texto extraordinário, um ensaio sobre isto mesmo, na palestra, revista pedagógica dessa altura, justamente ele explicando. Cada gesto tem um significado. E assim se percebe que era um professor de física e química e era um grande poeta, não é? Grande poeta a quem um dia um colega nosso, bem conhecido, pediu o autógrafo. E o professor disse-lhe: autógrafo de quem? De António Gedeão. Mas esse senhor não sei quem é. Mas, no entanto, olha, deixa o livrinho. Um dia depois, o professor Rómulo chamou esse nosso colega e disse-lhe assim: sabes, por acaso encontrei o António Gedeão. E por acaso ele dedicou-te o livro. Ficamos então hoje por aqui. Muito obrigado. Professor, peço desculpa, só porque acho que houve uma questão, a última questão que deixou passar. Pois. Ora bem, não há nada, fica por responder. Isso é uma regra fundamental, senão não me perdoariam. Os sistemas não são abstratos. A Inglaterra, que tem um sistema antigo, centrado nas autoridades locais, a contratação é uma contratação, foi sempre assim, é uma contratação local. E é uma contratação pela escola relativamente aos docentes. A nossa lógica é uma lógica diferente. É diferente. Pronto. Eu não estou a dizer qual é o melhor sistema. Eu estou apenas a dizer o seguinte, que é indispensável aperfeiçoar o sistema no sentido de adequar o perfil do professor, voltamos à definição do perfil do professor, adequar à situação concreta. Mas não pensar assim, bom, agora vamos mudar tudo, não. É indispensável que nós aí tenhamos o cuidado de distinguir o que é o sistema mais racional, o que é a realidade e, naturalmente, considerar esses vários elementos. Portanto, basicamente é isso, é a tal sabedoria. A sabedoria não é abstrata, não é fazer uma tábua rasa, não é? E dizer, agora vamos criar um sistema de novo, não é? Se nós criássemos um sistema de novo, faríamos coisas diferentes, certamente, não é? É só isto que eu tenho para dizer.